Bem-vindos ao Ponto de Vista, o podcast da Alta Vista Investimentos. Eu sou Orlando Bacheski, responsável por Private Banking aqui na Alta Vista Investimentos e também apresentador aqui. Nós vemos o mercado de diferentes ângulos e queremos ajudar você a ter o seu ponto de vista. E para me ajudar hoje, eu trago os sócios fundadores da Alta Vista Investimentos, André Albo e Rogério Tomé, que são pioneiros neste mercado, há 18 anos aqui atuando na Alta Vista Investimentos e, por que não dizer, vanguardistas de um mercado que muda toda hora. Bem-vindos ao Ponto de Vista, André Albo e Rogério Tomé. Obrigado, Orlando. Obrigado, Orlando. Prazer estar aqui. Novidade para a gente também. Ao longo do papo aqui, a gente vai se soltando, vai falando como é que funciona, enfim. Vamos lá. André, eu quero começar com você. Quero te fazer uma pergunta. De quem é André Albo, sem você me dizer o que você faz? Legal. Acho que eu sou oriundo aí do sul do país, morei em várias cidades já. Nasci em Porto Alegre, fui criado em Joinville, Santa Catarina, e voltei a Porto Alegre para fazer faculdade de administração e lá me apaixonei por mercado financeiro. E por essas coincidências da vida, mas sempre fui uma pessoa muito curiosa, fiz um curso de uma empresa muito pouco conhecida na época, chamada XP Investimentos, que era uma empresa iniciada lá em Porto Alegre. Fiz um curso, já gostava muito de mercado financeiro e de um aluno acabei me tornando um cliente. Logo na sequência me tornei assessor de investimentos porque me encantei pela oportunidade, pela característica, né, de poder ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos, né? Sempre gostei muito de ajudar as pessoas, ensinar. Depois acabei me tornando também professor de cursos, de palestras, de eventos sobre mercado financeiro. E acho que sempre fui essa pessoa muito, muito curiosa, muito interessada e muito buscando sempre aprender a cada dia, buscar coisas novas. E por essas coincidências, há 20 anos atrás, né? Isso foi em 2004, acabei me tornando assessor de investimentos e depois também acabei me tornando sócio da XP, acabei vindo para São Paulo para ajudar a XP nesse processo de expansão. Acabei conhecendo o Rogério lá em Porto Alegre como meu cliente originalmente, né? Conheci ele num curso. Eu estava ali começando na carreira e aí nossos caminhos acabaram se cruzando como assessor-cliente, acabamos nos tornando amigos, depois acabamos nos tornando também sócios, mas sempre fui essa pessoa muito, muito curiosa, muito interessada e muito focada no que eu buscava. Então, acho que a gente vai conversar ao longo do podcast aí sobre oportunidades e tudo mais, mas acho que para a gente começar, tá feito o kickoff aí. Se curiosidade é uma marca, eu vou puxar isso daqui a pouco. Bora. Mas, Rogério, você viu como é difícil a gente dissociar o nosso pessoal do nosso profissional, não é? Completo. E o que diz isso sobre você, sobre a história do Rogério, dissociando da Alta Vista Investimentos na sua trajetória pessoal? Bom, então, né, quem que é Rogério sem falar de investimentos? Cristão, eu acho que isso é a minha definição que eu procuro lembrar sempre, né? E eu acho que isso pautou muito, inclusive depois, como é que a gente toca Alta Vista. Mas curioso, né? Gosto de tomar riscos, queimei algumas pontes, como meu pai uma vez falou para mim, né? Você vai tomar uma decisão na vida, queima as pontes para não ficar sempre pensando que se der errado eu posso voltar. Não pode, porque as pontes foram queimadas, então caminha para frente, não tem volta. Eu gosto desse conceito de tomar uma decisão e não voltar, descobrir caminhos para fazer funcionar. Eu acho que é isso, né? E dentro desse modo de pensar, de querer ir para frente, de não voltar, importante. É aí que eu comecei, né, falando um cristão, porque assim, você não pode fazer assim a qualquer custo. Não existe o a qualquer custo.
né? Então tem princípios, valores que você precisa carregar com você, que te norteiam, que não são negociáveis, e aí você sai conquistando. Conquistar é muito gostoso, né? É um prazer enorme, né? Mas o prazer é maior se você conquista junto, né, de pessoas que pensam igual, que ao final de uma conquista você celebra. Não tem graça nenhuma uma conquista solitária, pelo menos para mim. Então acho que eu definiria assim, né, alguém que gosta de ir para frente, desbravar, tem uns valores importantes que não negocia, e principalmente estar junto de pessoas que pensam igual, né? Aquela dúvida comum que a gente ouve, o que é mais importante, a jornada ou o destino? E as pessoas sempre ficam discutindo, né? Não, a jornada é o destino, enfim. Aí um dia eu li em algum lugar que o mais importante era a companhia, e eu acredito que é mesmo. Escolhe as pessoas certas, a tua jornada, difícil ou não, se estiver bem acompanhado, vai ser prazerosa. O destino, enfim, se você estiver bem acompanhado, é muito provável que você acerte o destino, e aí as coisas funcionam. Então, acho que uma definição assim, fora trabalho, é por aí. Tem companhia que a gente escolhe, tem companhia que a gente não escolhe. Tem uma companhia que vocês escolheram, que é uma filha de vocês, que chama Alta Vista Investimentos. Além dessa companhia da Alta Vista Investimentos, tem mais filhos, tem família, vocês são casados? Como é que é a história de vocês? Bom, tenho 47 anos, sou casado há 15 com a Karine, tenho 2 filhos, o Felipe e a Letícia, 13 anos e 10 anos. Acho que família, essa construção, as conquistas que que o Rogério comentou, também são motivo de bastante orgulho para a gente. Dá bastante trabalho, né? Conciliar pessoal, profissional, né? Família, o papel de pai, o papel de empresário, né? Gestor de pessoas, mas é muito prazeroso, né? Quando a gente consegue ver que as coisas caminham bem, né? Então, acho que um dos grandes orgulhos que eu tenho é justamente, né, poder constituir uma família e ver essa família crescendo, não só a família Albo, mas também a família Alta Vista. Para a gente é um grande orgulho. Rogério? Cara, sim. Quando me perguntam quanto tempo eu tenho de Alta Vista, eu me lembro muito que é 1 ano a menos que a idade do meu filho, né? Mas é tanto tempo já que às vezes eu tenho que lembrar que a idade do meu filho é 1 ano a mais Alta Vista, né? Às vezes muda um pouquinho, assim. Eu sou casado com a Eliane, temos 3 filhos. O Rafael, meu filho do primeiro casamento, Gabriel e a Rafaela, filhos da Eliane. E a Alta Vista, eu brinco com o Albo, porque quando a gente se conheceu, eu era casado. E o Rafael já era bem... Na verdade, a mãe dele estava grávida. Mandei presente quando ele nasceu. Mandou presente. Presente de assessor para vende? Mandou presente. Inclusive, ele mandou depois uma camisa do Grêmio. E enfim, embora o Rafael tenha nascido em São Paulo, né, ele nutriu um sentimento... O gremista? Ele assim, ele tem um quê de Grêmio. Eu não mandei a camisa do Corinthians pro Felipe, mas porque eu conheço que o pai dele ia ficar meio assim, entendeu? Para mim foi legal. Mas enfim, dizendo que se confunde, né, Alta Vista com o Rafael. Me perguntam qual é a idade que tem. Eu lembro dos 2. E eu brinquei com o Albo que eu era casado e depois tive um divórcio, né? Aí eu falei assim, Albo, meu relacionamento de união civil mais longo, na verdade, acabou sendo com você, né? Tem mais tempo de casamento, união civil no contrato social com ele do que eu tive de casamento, efetivamente, no primeiro. Mas, enfim. Que legal. Mas, assim, a gente ouviu um pouquinho dessas histórias, mas elas
quando vocês comentaram, elas já tinham se cruzado. Vocês não são amigos de infância. Vocês não são amigos de faculdade, não começaram uma empresa numa garagem do Vale do Silício. Eu queria saber onde é que essa história se cruza de verdade. Acho que eu posso dar o kickoff dessa aí, porque eu fiz esse curso que o Albo comentou, que a XP fazia, Aprende a Investir na Bolsa de Valores. Uma vez um colega meu da Gerdau, lá em Porto Alegre, eu perguntei para ele sobre ações que ele estava comprando ali na hora, tal. Ele falou: faz um curso dessa empresa, e me deu um flyer, Aprenda a Investir na Bolsa, XP Investimentos. Eu fiz esse curso e depois do curso, ato contínuo, né? Era marcar uma aula prática para você ver como é que era durante o pregão. Isso era 2004. Durante o pregão, comprar, vender, enfim. E eu fui na XP. Chegando na XP, eu conversei à época lá com o Guilherme Benchimol, que ele sentava, fazia, conversava, e ele falou: olha, mas eu vou chamar um assessor para te atender. Aí ele foi lá, escolheu a dedo o melhor assessor que tinha lá em Porto Alegre. Continua sendo. Continua sendo o melhor. Ele foi lá e chamou o André. Aí isso era, acho que setembro de 2004. Aí a gente foi conversando, aí o André passou a ser meu assessor, eu era cliente, trabalhava na Gerdau. E foi assim que a gente se conheceu, até depois eu entrar no business, mas... E nasce logo de cara essa parceria, Albo? Ou foi uma parceria que veio de cliente, vamos descobrir como é que são as coisas para depois para o Rogério se tornar assessor em algum momento, né? Sim. Não, na verdade, começou, obviamente, como uma parceria assessor-cliente. Eu acho que essa relação assessor-cliente, né, quando ela é bem feita, ela evolui para outros aspectos. Né, acho que tem vários exemplos aí, né, no mercado todo de clientes que viram amigos, né, viram praticamente como se fosse da família. E essa relação foi se estreitando. E acho que um ano e pouco depois, né, o Rogério paulista, mas morava em Porto Alegre, trabalhava na Gerdau, e a XP ela vinha num processo de expansão muito forte naquele momento. Abrindo filiais, abrindo, né, outras linhas, e num determinado momento tomou-se a decisão de abrir uma filial em São Paulo, né, para continuar ali o processo de crescimento. A XP ainda era muito regionalizada ali no Rio Grande do Sul. Tinha aberto já uma filial no Rio e abrir uma filial em São Paulo era natural. E um dia, numa das nossas reuniões ali, nas nossas interações, eu comentei com ele: a XP está abrindo uma filial em São Paulo. E eu acho que tinha muito aquele sentimento na época de que a cada semana, a cada mês, entrava um assessor novo, a empresa, né, vivia ali um momento de forte expansão. E eu acho que o Rogério se sentiu ali meio que naquele sentimento de FOMO, né? O fear of missing out. Né? Como é que eu faço para fazer parte desse negócio? Eu acho que foi casando a fome com a vontade de comer. Ele já estava um pouco ali insatisfeito com a vida corporativa, estava buscando ali outras alternativas também. E eu acho que voltar para São Paulo era uma opção que fazia muito sentido para ele. Então, a partir do momento em que ele viu essa oportunidade de fazer parte da XP, agora não só como cliente, mas também como assessor, e vir para São Paulo, eu acho que acabou brilhando bastante o olho nesse momento. Não quer dizer... O legal era que, assim, cada vez que... Eu acho que era o cliente, eu não vou dizer o mais chato, mas o mais inconveniente do Albo, porque eu saía da Gerdau e ia lá ver com ele como é que estava a carteira, e é mais cultural do paulista ficar até mais tarde, né, no trabalho, ou sei lá, trânsito. Em Porto Alegre, pelo menos na época lá, 2004, não, né, pessoal corporativo meio deu horário, né. Mas eu, assim, muito cedo. Eu ia para XP, cara, a gente volta e meia fechava o escritório. Eu queria ir jantar. O cara queria ir embora e eu segurando aí. Era bastante inconveniente, né?
Mas foi isso. E cada vez que eu chegava lá, eu via a XP, pô, tinha pegado o escritório do lado, né? Fez uma reforma, estava ficando mais bonito, estava ficando mais legal, abriu uma nova filial, que o Albo falou. Aí vai dando aquela sensação, pô, eu preciso entrar nesse negócio, porque é legal, né? Investimento é super bacana, a gente mexe com você, bolsa então, na época que era só bolsa, né? E era uma época que a bolsa só subia, né? Então fica mais legal ainda, né? Quando ele comentou comigo dessa operação que teria em São Paulo, aí eu pensei, não, agora não tem como, esse negócio vai crescer muito. O pessoal está crescendo lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, imagina quando vier para São Paulo, você vai voar. Aí o FOMO bateu mesmo, né? Agora eu vou perder. E eu falei assim, não, eu vou pedir demissão da Gerdau e vou para lá. Meio, olhando assim, podia parecer meio loucura, porque lá em Porto Alegre, a Gerdau é mais ou menos o topo da cadeia alimentar corporativa. Você não vai para onde depois, né? Mas eu falei, não, eu vou para São Paulo. Nenhum gaúcho pede demissão da Gerdau. Não se pede demissão da Gerdau, exato. Nenhum gaúcho perde. Eu pedi porque não sou gaúcho, sou paulista, né? E eu vi aquele negócio crescendo, a XP crescendo, o negócio da XP, né? Eu falei, cara, eu preciso ir. Aí eu falei, vamos. Só que é uma decisão assim, cara, não dá para voltar depois. Vai queimar uma ponte. Vê bem se quer atravessar, porque você tem que queimar uma ponte. Ponte essa que o Albo já tinha queimado, né? Ah, beleza, então vamos. Aí queimar uma ponte. Para quem ainda não ouviu muito dessa história, tem um ponto muito importante que é quando a XP começa, tem uma foto clássica da XP dizendo onde tudo começou e tem uma foto do André Albo justamente nessa salinha, é a foto que aparece e aí eu posso afirmar então que quando vocês começaram, isso aqui tudo era mato. Bastante. Tudo é mato. Tudo era mato. Era mato lá também. Exato. Eu acho que até é importante fazer uma contextualização ali do momento, né? Como o Rogério falou ali, em 2004, o Brasil, né, de forma geral, estava descobrindo a Bolsa. A gente não tinha 500 mil pessoas que investiam em Bolsa. Estava começando. O Plano Real tinha pouco mais de 10 anos. Então a economia ainda estava ali se estabilizando. A gente tinha tido ali uma crise forte de 99 a 2002, teve a estouro da bolha das .com em 2000, atentados do 11 de setembro de 2001, a primeira eleição do Lula em 2002, que, né, deu uma bagunçada ali no mercado. De 2013 em diante, a coisa começou a andar. E as pessoas começaram a buscar outras alternativas, e a Bolsa era uma alternativa muito óbvia, no entanto, muito pouco penetrada no grande público. E aí a gente começou esse período que ele estava comentando, as pessoas buscavam informação, hoje, né, buscam podcasts, YouTube, influenciadores e tudo mais, Instagram. Naquela época não tinha, né, ou você ia ler um livro ou você ia fazer um curso presencial, com professor e tudo mais. E isso, esse movimento, né, começou a se expandir, primeiramente lá em Porto Alegre, e depois começou a ter outros em outras localidades. Então, as pessoas buscavam isso, os clientes batiam na porta, eram IPOs que eram feitos a todo momento. Então, esse período ali de 2004 até 2007 foi um período muito, muito rico ali, né? Muito próspero em termos de captação de clientes, né? A Bolsa também ajudou muito naquele período. Lembrando que a gente não tinha outro produto, era Bolsa, né? Era só Bolsa. Se o cliente quisesse alguma coisa diferente, era no máximo um tesouro direto. Mas era basicamente os clientes faziam o curso para investir em Bolsa. E talvez um pouco diferente do que os bancos faziam, né? Que o banco tinha talvez a área dele de corretora, mas vocês faziam de uma forma mais dinâmica aquilo, era o negócio de vocês. E uma coisa muito mais próxima, né? A gente ensinava o cliente. Acho que o fato de você ensinar tem um peso muito forte, né? Acho que as pessoas, todo mundo lembra
dos seus professores, né? Aquele professor que te marcou, aquele professor que te ensinou algo novo, né? Que te abriu os olhos para alguma oportunidade. E eu acho que você ensinar, né, esse cliente, isso, né, te torna uma referência, né? Um ponto muito importante ali de ensino e tudo mais. Então você linkar essa questão da educação com o oferecimento de uma carteira, de um produto e tudo mais, isso gera um vínculo muito forte, né? O cliente poder ir na corretora, ficar até mais tarde batendo papo com o seu assessor, é uma coisa que o banco jamais ofereceu, e isso era um diferencial muito forte, né? Sempre foi um diferencial muito forte. Essa proximidade, conhecer o cliente e tudo mais. Então, esse período foi uma época muito, muito bacana por conta disso, né? Era tudo mato realmente, porque hoje a gente tem aí 5, 6 milhões de pessoas investindo em bolsa. Naquela época era 10%, né? Talvez nem 10% desse mercado. Se o mato era alto, mas a gente só falou de coisa boa, tinha oportunidade, estava crescendo, devia ter desafio também. Quais eram os maiores desafios nessa época para crescer de fato e não só simplesmente ser um crescimento ou um voo de galinha? É interessante. Eu acho que o maior desafio que a gente enfrentava para o crescimento é em que o mato alto ele faz parecer que era fácil, mas vai falar lá para os clientes lá que ele já tem medo de ações. Você sempre tem a história do cara que perdeu tudo, né? Ele já tem medo de ações. Ele não entende direito como é que é a conexão dele com o assessor de investimentos, a certificação, à época, enfim, alguns tinham, outros não era a fiscalização da forma como ela é hoje. E aí você, além de falar sobre ações, que é um investimento de risco, você tem que explicar o que é uma corretora. E o cliente falava assim, é banco. Não é banco, é uma corretora. Ele não entende, não, porque o Itaú tem, né? Sei lá, o Bradesco tem. Mas quem tem é a corretora do Bradesco, assim. Corretora do Itaú, não é que é o Itaú. E aí você tem que explicar o que é corretora. E depois que você explica a corretora, na época que a gente começou, a XP não era corretora. A primeira conta que eu abri na corretora lá em 2004 foi na InvestShop, que era a corretora do banco, do Unibanco, que também hoje já não tem mais, né? Depois, quando o Albo me ligou lá em 2006, 2005, e a XP estava vindo para São Paulo, nós ficamos dentro da estrutura da corretora Intra. A XP estava migrando para a corretora Intra. Então você tem que explicar. Que também não existe mais. Que também não existe mais. O bom é que eu já não entendi, né? Eu já não entendi aqui, já tô... Aí você vai explicar isso para o cliente, ele fala, então você é da corretora Intra, da corretora do Unibanco? Eu falei, não, nós somos XP Investimentos. Tá, e o que é XP Investimentos? Então, é um escritório de agente autônomo. Eu falei, cara, tá ficando difícil isso. É melhor eu deixar meu dinheiro no banco. Então, é difícil você falar, não, confie em mim, mas você não tem... Por que eu vou confiar em você? Aí o Albo falou uma coisa importante, por causa da educação, né? A gente que ensina, você pega uma referência, ensina de forma a transmitir credibilidade e aí foi. Mas o difícil era você ganhar essa credibilidade para o cliente poder investir contigo. Que melhorou muito depois que o Itaú comprou uma participação da XP. Aí mudou bastante a história também. Hoje todo mundo conhece a XP, né? Uma marca muito consolidada, conhecida e tudo mais. Naquela época ninguém conhecia. Então a gente gastava metade do tempo da reunião, talvez até um pouco mais, explicando o que acontece com o seu dinheiro se a XP quebrar. Era a pergunta mais famosa. Mas e se quebrar? Pô, mas assim, teu dinheiro não está na XP. Você tem que estar mais preocupado se a Petrobras cair, né? E, enfim, era o... E mesmo assim, depois de 18 anos, aí a gente olha já, né? Depois de 18 anos, vocês construíram uma empresa de 14 bilhões de reais sobre assessoria, são 18 mil clientes, são 300 funcionários aqui, 300 pessoas aqui participando,
isso com certeza exigiu muita inteligência emocional e para construir tudo isso também teve que colocar os valores de vocês, esses que talvez o Rogério tenha comentado no começo, à prova. Colocou os valores à prova. Eu queria saber quais são os valores que mantêm, que trouxeram a Alta Vista até aqui e que mantêm a Alta Vista de pé hoje para mais 14, para mais 28, para mais muitos bilhões. Cara, assim. E aí, vamos batendo papo aqui, porque esse negócio de valores da empresa, quando a gente começou, a gente nem pensou. Mas começa e vai. Vamos vender curso, né? A nossa área comercial era curso, então a gente cobrava lá um valor para poder ter coffee break, né? Alguma coisa assim, para poder explicar o que é, e vai indo. Passaram-se vários anos, sei lá, 10 anos, sei lá quantos anos. Um dia a gente, numa conversa lá com o Guilherme mesmo, ele questionou, né? Mas dos valores da empresa, e a gente falou, são esses aí, não, isso aqui são os da XP. Né? A gente, não sei, vamos pensar. A gente não criou a empresa, definiu os valores e ela vai ser pautada por esses valores. Eu acho que é por isso que o que a gente tem hoje escrito na parede de valores da empresa é tão sincero. Mas a gente sentou uma vez aqui e falou assim, cara, assim, já temos aí uns 10 anos de empresa, sei lá, 12 anos de empresa. O que trouxe a empresa até aqui? Alguma coisa certa a gente está fazendo. A gente tem alguma constituição aqui, alguma carta magna não escrita que está valendo, sobre a qual a gente está tocando esse negócio. Aí a gente ficou pensando, junto com Fredini, Alquius, Milena, ficamos pensando ali o que era, e a gente falou assim, olha, nós demoramos muito tempo para ter um acordo de cotistas, de colocar alguns contratos naquilo que rege a relação assessor e empresa, enfim, colaborador. Demoramos muitos anos. E a gente ouvia de vários escritórios, não, mas a gente já tem aqui vários... E como é que é de vocês? Eu falei, a gente se olhava assim, a gente combina e está valendo. Não, mas e quando tem um problema? A gente resolve. Não, mas e aí, quando tem processo, aí entra... Nunca tivemos. A gente senta e resolve. Então a gente percebeu assim, cara, isso é novidade, né? Como é que a gente conseguiu fazer isso aí? Cara, porque a gente cumpre, faz o que se propõe, combina, acerta e está valendo. Então eu sei que é zero sexy falar isso, mas questão de integridade no que você está falando, para poder fazer valer, transparência naquilo que você está, essas pautas ocultas, não está valendo com clientes, parceiros, isso não tem. Para a gente, integridade e transparência é algo importante. De verdade, eu vou te falar que é o mais caro de todos, né? É o mais colocado de água, mas é o mais caro. Vou deixar o óbvio falar dos outros dois aí, enfim. Não, eu acho que a gente, né, como o Rogério falou, a gente não foi construindo a empresa, né, baseado, né, no valor A, B ou C. Né? Acho que desde o começo a gente queria trabalhar, abrir conta, atender os nossos clientes da melhor maneira possível, né, oferecer o que é correto para ele, pensar a longo prazo. Então essas características eu acho que foram construindo os nossos valores. Né? Acho que você falou bem, acho que a questão de não é a nossa história não é feita apenas de boas notícias, né? Ou de dias bons. Falo bastante também que ao longo da nossa trajetória, né? Acho que trajetória de qualquer empreendedor, qualquer profissional, a gente sempre, em toda a minha trajetória profissional, eu vi o seguinte: a gente acha que o cenário esse ano é um cenário complexo. Mas em qual ano que não foi complexo? A gente vive no Brasil. Né?
empreender, né? Você viver no Brasil já é uma aventura todos os dias, né? Então, a gente nunca deixou se levar, esse ano aqui é um ano mais positivo, esse ano é um ano mais negativo, esse ano eu vou investir mais, esse ano eu vou investir menos. Então, assim, na nossa cabeça, em termos de valores, como é que a gente pensa o negócio, a gente quer crescer, a gente quer ter cada vez mais clientes, cada vez mais bons assessores, pessoas comprometidas com o nosso negócio, com a nossa visão, né? Ou seja, atender bem o cliente, oferecer aquilo que faz sentido para ele, pensar no planejamento financeiro dele, das próximas gerações, das famílias e tudo mais. Porque se a gente for, né, se deixar levar pelo cenário macroeconômico, a gente sempre vai achar que vai dar errado. Por quê? Porque no Brasil é isso aí. Né? O Brasil é isso aí. A gente vai ter crise, a gente vai ter juro alto, a gente vai ter câmbio com volatilidade, né? Uma imprevisibilidade maior, o governo atuando mais, atuando menos. Mas assim, isso é o Brasil. Né? Empreender no Brasil é isso. E acho que isso mudou muito dos nossos valores. Né? A gente tem ali o comprometimento de dono, a integridade e transparência. Isso foi nos moldando, porque no final do dia o que a gente quer? Abrir mais contas, captar mais, ter mais clientes e assim a gente seguir a nossa trajetória de crescimento. E como que isso se reflete na vida dos clientes? Como esses valores refletem hoje do atendimento do assessor para com o cliente dele? Você sabe que valor é uma coisa muito bonita de colocar na parede, né? E mesmo isso que eu falei, integridade e transparência, cara, você não é íntegro e transparente. Se você falar que não, eu sou íntegro 100% do tempo, então pronto, já falhou a primeira vez, já tem alguma coisa errada aí. A gente fala de um outro, que é o paixão por fazer melhor. Você precisa estar em constante evolução, senão, profissionalmente falando, né, o mercado te alcança, te ultrapassa e você vai cair numa obsolescência. Então você precisa melhorar sempre. E esse comprometimento de dono é um ponto que às vezes as pessoas até confundem, que assim, você tem que ter comprometimento, é o queimar pontos. Você tem que ter comprometimento de dono com aquilo que você se propõe na sua vida. Escolhe o que você quer fazer. Você quer fazer uma faculdade? Cara, se você não partir do princípio que não tem opção a não ser se formar, você vai estar sempre numa prova que você foi mal, numa dificuldade, pensando que, eu acho que eu vou sair. Né? Você tem que ter um comprometimento de dono com aquilo que você quer fazer na vida. Né? E como é que isso se reflete atendendo o cliente? Você tem que ter esse transparência, vamos falar dos 3 valores do atendimento. Tem que ter transparência no trato com o cliente. O mercado hoje está menos, né? Mas antigamente ele era mais fácil do cliente não estar entendendo direito. A CVM até interveio recentemente para aumentar a transparência de como é a remuneração do profissional. Cara, isso é importantíssimo. Cara, para a Alta Vista, isso não... Para algumas assessorias, talvez, ou para alguns profissionais aí, se fossem saber como é que é a remuneração, seria uma coisa complicadíssima, não quero falar. Né? É uma caixa preta. Né? Se você não tem a transparência com o cliente para ele saber que você está entregando um produto que realmente é um produto adequado e não um produto sobre o qual você tem uma remuneração maior, e aí falta transparência tua para deixar isso evidente para o cliente, falhou. Então, como é que isso mostra com o cliente? Na transparência que eu trato com ele, porque o cliente não necessariamente sabe se aquilo é melhor para ele ou não, você tem que ter de integridade e transparência para fazer valer. E o paixão por fazer melhor, o mercado está sempre com produtos novos e serviços novos que você tem que melhorar para entregar. E o comprometimento de dono no final é o seguinte, o que um assessor tem, e a Alta Vista, em última instância, ela é uma empresa de assessoria de investimentos, com outros braços também, mas o cliente é o nosso maior ativo. O relacionamento com o cliente é o nosso maior ativo. Então, você tem que ter aquele comprometimento de dono, né? Aquele carinho que só um dono tem por aquilo que é dele. Né? Então, essa
base de clientes, esse relacionamento trata assim. É assim que a gente reflete isso no nosso dia a dia. Até pegando um gancho aqui em relação ao que você perguntou lá atrás, né? O banco também oferece esse serviço. O banco também oferece produto de investimento. E eu acho que nos últimos anos os bancos lançaram aí algumas ações de contramedida para, digamos assim, interromper esse crescimento vertiginoso que as plataformas de investimento tiveram no país nos últimos anos. E o que acontece? Essa é a diferença, né? Eu acho que o banco ele não trata o cliente, né, como o dono, né? O assessor, sim. Ele é um empreendedor. Ele está ali buscando, cada dia, né, trazer novos clientes, aumentar a carteira dele, aumentar a eficiência, né, oferecer produtos melhores. Isso diferente, o banco não traz, né? Eu acho que essa é a diferença principal. E, além disso, eu entendo que essa visão de longo prazo que a gente tem para o nosso negócio e que a gente sempre tenta trazer essa agenda para o cliente, isso é fundamental, porque o mercado vai ter dias bons, dias ruins, altos e baixos. Então é importante a gente ter essa visão de que lá na frente a gente vai estar melhor do que hoje. Tudo bem que é uma trajetória que pode mudar ao longo do tempo, mas essa visão de longo prazo, eu acho que isso traduz muito essa relação que a gente tem com os clientes. E muitos clientes que começaram com a gente tem vários que estão conosco há muito tempo e que presenciaram essa evolução. O cara começou com a gente quando a gente tinha somente bolsa, né? E foi evoluindo, né? Eu sempre gosto de trazer o tema do seguro de vida, né? A gente foi a primeira operação de assessoria de investimento a começar a distribuir seguro de vida, antes mesmo da própria XP, isso lá em 2013, porque a gente já tinha essa cabeça de planejamento financeiro, do longo prazo, né, do alinhamento com o cliente, porque a gente entendia que era um baita produto para o cliente. E, enfim, nós fomos talvez os primeiros a adquirir seguros de vida, porque a gente acreditava muito no produto, e isso é muito a cabeça do paixão por fazer melhor. O que eu posso entregar além para o meu cliente, não só investimentos. Eu acho que essa cabeça ela permeia a trajetória, porque ao longo do tempo a gente vai sempre incorporando novos produtos, nova visão, uma forma diferente de atender o nosso cliente, né? Hoje a gente, né, tem ali as plataformas de crédito, de PJ, de consórcio, né? Eram produtos que há 5 anos atrás a gente sequer imaginava que pudesse oferecer para o nosso cliente, né? E hoje são produtos super consolidados, os clientes gostam, é uma forma de você atender o todo desse cliente, porque ao mesmo tempo que ele começou com a gente, né, só alocando ali o pequeno percentual da carteira dele de bolsa, aquela parte de risco, né, hoje a gente quer trazer esse cliente de forma integral, atender esse cliente, atender a família dele, atender o negócio dele, atender os sócios dele. E eu acho que essa cabeça do paixão por fazer melhor, ela conversa muito com isso. Essa conversa de valores, ela me traz uma lembrança muito boa de uma pesquisa da Morningstar de 2023, não faz tanto tempo, em que ela diz que 6% dos investidores demitem os seus assessores por incompatibilidade de valores e confiança. Aí vem a minha pergunta. Quais são as características que o assessor de investimentos hoje precisa ter para justamente não sofrer esse tipo de demissão dos seus clientes? Cara, eu acho que eu vou responder essa daí pegando um pouquinho o do paixão fazer melhor, fazendo uma analogia. Vamos voltar. Imagina que só tenha um médico numa aldeia, né? Só para a gente poder colocar um picture aqui. E esse médico ele seria um clínico geral, né? Aí ele vai atender desde criança até idoso, homem, mulher, o magro, o obeso, alguém com problema psicológico, de um lado para o outro, assim, ele vai atender, né, o que der. E ele é o médico generalista e ok.
Aí a empresa começa assim, e o paixão por fazer melhor era, não, mas eu posso ter um especialista em ortopedia, em psiquiatria, o que for a área da medicina, e eu encaminho para cada um. O médico generalista, ele consegue determinar qual é o teu problema e vai falar com cada um desses aqui, mas isso não quer dizer que ele não entenda bastante, que só para poder identificar ele já tem que conhecer. E mais que tudo, ele é o clínico geral, ele conhece profundamente o paciente, o cliente dele, e o cliente tem nele a confiança total para entender para qual especialista ele vai indicar. Então, eu acho que isso era um ponto que eu queria terminar daquela outra pergunta. E voltando ao que você falou, assim, acho que era do perfil do assessor para Isso. para o assessor não sofrer essa demissão. Para não sofrer essa demissão. Valores aí. Cara, ele tem que entender que o que ele realmente precisa ser é o clínico geral. O clínico geral é o médico que conhece o cliente. Eu vou falar primeiro com o clínico geral, a ponto de ele falar, não, deixa que é seu mato. Ou não, eu vou te indicar o melhor médico para tratar isso, né? Inclusive é o doutor fulano, para que eu possa me dedicar, continuar me dedicando a entender você, analisando aqui como é que você está, e aí ele trabalha justamente aquilo que faz demitir. A credibilidade, eu confio em você, você sabe me dizer quando o melhor é uma outra pessoa, e é ótimo que você tenha acesso a essas pessoas. Cara, não vai arranhar a credibilidade que ele tem. O problema começa a falhar quando eu quero matar no peito. Não, eu sei, eu faço, eu vejo, e, cara, começa a perceber que acho que talvez você não saiba tanto, talvez a questão de seguro você não dominasse tanto, talvez essa private bank, né? Eu sou um cliente private, talvez eu devesse falar com o Orlando, né? Você podia ter me indicado alguém que tem o conhecimento dele, ou então tratar essa alocação da minha carteira deveria ser com a área de alocação. Se eu for falar, eu sou uma PJ, eu não sou uma PF. Você me tratou até agora como PF, mas agora eu quero falar da minha empresa. E o que você está me falando serve para mim como PF. Tem alguém aí especialista para me atender? Né? Então, o assessor ele tem que entender assim, eu sou o clínico geral a ponto, como já teve algum caso, que é o senhor Rogério, eu vou casar, né? Qual regime de casamento que eu deveria casar? É interessante, né? Ele vem para mim, eu não sou advogado, né? Eu tenho noção, obviamente, para poder falar com ele depois. Mas é isso, essa credibilidade vem em saber que você vai me indicar o melhor quando o melhor não for você. Acho que tem um outro ponto, né, de evolução histórica da nossa atividade de assessoria, porque durante muito tempo o assessor ele foi um especialista de produtos, né? Então, à medida em que o mercado foi crescendo e os bancos não ofereciam alternativas, né, o assessor ele passou a ser o cara de produtos. Então, a plataforma lá do Banco Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil eram plataformas fechadas. Então, se o cliente quisesse coisas diferentes, ele precisava falar com um assessor. O assessor podia apresentar para ele inúmeras possibilidades, fundos de gestoras diferentes, gestoras independentes, fundos imobiliários, produtos que não existiam nos bancos. E isso, eu acho que foi um período de forte crescimento da nossa atividade. Muitos assessores, né, captavam praticamente sozinhos, né? O cliente pedia desculpa quando fazia uma TED. Desculpa, Orlando, mas eu fiz uma TED e não te avisei. Hoje o mercado ele mudou completamente. Sim. Passou de uma fase de assessoria em produtos para uma assessoria em serviços. Porque os produtos estão aí, todos os bancos, todas as plataformas têm os mesmos produtos. E aquele cliente que vinha por taxa, vou te oferecer aqui uma taxa melhor, ele vai embora por taxa.
Como é que você fideliza esse cliente que hoje ele tem uma abundância de produtos? Através do serviço. Então, com esse conceito de o assessor ser o clínico geral, né, ou ser, digamos assim, o maestro da orquestra, né, ele vai só distribuindo as funções entre as áreas, mostrando que existe uma estrutura por trás do assessor para atender esse cliente na totalidade, aí sim a gente vai para a era da assessoria em serviços. Aí sim, eu acho que o assessor ele corre muito menos risco de ser demitido pelo seu cliente por conta disso, né? Porque o assessor que fica lá focado ainda nos produtos, ele tem muito mais chance de ser demitido do que o sujeito que fica aqui focado no serviço. Como é que eu atendo melhor esse cliente? Como é que eu fidelizo mais esse cliente? Eu acho que é no serviço e não no produto. Mas o clínico geral também às vezes recebe aquele paciente que está com dor de cabeça, mas na verdade ele está hipertenso, ele precisa cuidar da hipertensão dele. Só que ele não quer, ele quer resolver a dor de cabeça dele. Então, do ponto de vista aqui do cliente agora, por que o cliente precisa entender mais sobre essa questão de uma alocação bem feita, um planejamento financeiro bem feito, do que voltar para a era do produto, eu quero mais taxa? Vocês atenderam muitos clientes já, né? E vocês atenderam já nas duas pontas, né? Na ponta das taxas, eu quero muito cliente com taxa. E agora, nessa nova ponta, por que o cliente deveria entender isso agora? Eu acho que ainda nos dias atuais, né, mesmo com o mercado sofrendo tantas transformações como sofreu nos últimos anos, a educação ainda é muito importante, né? A gente poder transmitir esse conhecimento para o cliente, porque um cliente, né, entre aspas, mais bem educado, ele toma decisões melhores e ele entende o racional que está sendo proposto para ele. Porque muitas vezes os clientes eles não entendem o porquê que é necessário um bom planejamento financeiro, que é necessário ele poder fazer uma alocação bem feita, bem diversificada, né? Você pega o cenário atual, né, que o CDI está muito alto, a inflação relativamente controlada, então por que não colocar 100% do seu patrimônio em CDI? Ou 100% do seu patrimônio em bolsa, já que, né, há tanto tempo a gente ouve que a bolsa está barata. Porque justamente é importante essa visão da diversificação. Eu acho que a gente só consegue mostrar isso de verdade para o cliente com o assessor, não só sendo o clínico geral, mas sendo o professor, né? Mostrando o racional, mostrando o porquê que está sendo feito isso. E eu acho que essas etapas ali de um bom planejamento financeiro, uma boa conversa inicial, você conhecendo o seu cliente, você poder direcionar ele melhor, porque aí acho que a quebra de expectativa fica muito menor. A gente é imediatista, né? Super imediatista. Totalmente. Então, subiu a taxa de juros. O cidadão comprou algo pré-ontem. Hoje, a menos que já tivesse no preço, mas já devia estar, tal, enfim, mas a gente sabe que ele pode comprar em algum momento, aí no passado vendeu-se um pré-fixado de 10%, o cara vai ganhar muito dinheiro, porque, puxa, já pensou, 10%, celebrando. Hoje foi imediatista no momento, mas não olhou no longo prazo, então eu lamento informar, né? Você vai ter que esperar o vencimento para ter esses 10%, porque, enfim, tem uma questão técnica que não é o fórum para a gente explicar, mas o cliente, ele, assim como todos nós, temos a tendência para o imediatismo. Sim. Não, eu quero agora, quanto é que está rendendo a minha carteira, porque lá rende mais, e também tem um outro, né, que a gente sempre acerta todas as previsões passadas, né? Porque se eu tivesse feito tal coisa, teria melhores. Mas daqui para frente a gente não sabe. E é por isso que eu tenho que chegar e planejar o que tem que fazer. Então, o papel do assessor é se aprofundar no relacionamento, conhecer o cliente, explicar, sendo professor para explicar, sendo clínico geral para fazer um diagnóstico, traçar um planejamento com o cliente e ajudá-lo a ter a disciplina para cumprir. Aí vai dar certo.
né? Sabe aquele quadro que a gente mostra de vez em quando, Orlando, aqui? O CDI, o dólar, a bolsa, né? Ano a ano, qual Essa famosa tabela periódica. tabela periódica, qual é melhor, enfim. Seria ótimo se a gente pudesse ver essa tabela periódica do futuro. A gente não erra uma, né? Mas não tem. É só passado. Eu nunca errei uma previsão do passado. Eu também nunca errei. Acertei todas, né? E a gente tem que trazer essa perspectiva para o cliente. Não vamos saber. O que a gente vai saber vamos fazer o planejamento, o que você precisa para conseguir conquistar tudo que você pretende, e a gente vai traçar o melhor caminho aqui. Você vai ter a boa companhia ao longo da jornada para chegar no teu destino, né? Aquele que a gente falou ontem, vamos fazer junto. E ele precisa disso. Paciência, confiar no seu assessor. O cliente ele sofre de uma angústia, porque ele não sabe qual que vai ser o melhor o próximo. O papel do assessor é assim, vou tirar essa angústia de você, porque a gente está olhando o longo prazo e vamos fazer um planejamento. Aí vamos trocar a angústia por tranquilidade. É um pouco daquela necessidade que a gente sente, né? De eu preciso fazer alguma coisa agora, porque as coisas vão se movimentando. Mas com certeza a gente precisa ter uma visão mais de longo prazo, uma visão mais de organização. E visão de longo prazo, a gente já falou da visão do assessor, da visão do cliente. Eu queria trazer a visão aqui de longo prazo da Alta Vista. A Alta Vista fez algumas aquisições ao longo dos anos. As últimas duas são bem representativas, né? A gente fez uma aquisição da Univalores e agora uma aquisição também da Sétima Investimentos, o que nos levou a quase 15 bilhões de reais sob assessoria. Quais as oportunidades e desafios vocês enxergam nesses movimentos? A gente entende que o mercado de assessoria de investimentos, como qualquer outro, tá? Ele passa o período do mato alto, né? Dá uma cortada, vários players entram, aí é natural que haja uma consolidação, né? para poder entregar para o cliente aquilo, né? O clínico geral, da aldeia virar uma grande cidade, que além do clínico geral começa a ter vários médicos especialistas. Se eu fizesse essa analogia dizendo de uma empresa de assessoria um pouco menor para se tornar uma empresa maior, mais completa, ela tem que desenvolver essas áreas. É investimento pesado para você trazer profissionais bons, né, para fazer jus ao paixão por fazer melhor. Você tem que investir, né? E nem todas as empresas podem, né? Algumas talvez não queiram, né? E prefiram, né, se associar a outras que já têm uma estrutura desenvolvida. A gente acredita que isso ainda deva acontecer por algum tempo, né? Essa consolidação, né, deva acontecer, já acontece há algum tempo e deve continuar há algum tempo. E tem uma outra também, que no caso é de você acrescentar serviços que para o cliente é importante, né? Então, além de você estar consolidando empresas que estão no mesmo segmento de assessoria de investimentos, você pegou o caso aí da Univalores, que ela atende uma plataforma de seguros, corretores de seguros, corretores vendem seguros. Estes clientes, eles também têm a necessidade do planejamento, investimento, a Alta Vista pode fornecer, mas para os nossos clientes, a gente também pode melhorar os serviços que oferecia, trazendo competência de outras empresas. Então, eu acho que tem esses dois caminhos ainda vão existir por um tempinho aí. Acho que o nome do jogo para o futuro é escala, né? Como é que a gente consegue crescer? Como é que a gente consegue oferecer mais serviços? Como é que a gente consegue trazer mais assessores para poder atender melhor os clientes, para poder usar melhor as nossas áreas de negócio? Então, acho que a gente está sempre atento a essas oportunidades para ganhar mais escala, né? Como é que a gente consegue talvez aí ganhar também espaço, né, em outras regiões do país onde a gente não está
posicionado, como é que a gente consegue oferecer novos produtos para esses clientes, para fidelizar ainda mais esses clientes. Então, a nossa visão continua sendo uma visão de crescimento, aproveitar as oportunidades aí que o mercado nos oferece, porque, de fato, acho que tamanho nesse mercado conta muito. Né? Você poder ter capacidade de investimento em novas áreas, né? Como o Rogério falou, é difícil, é caro você montar áreas, principalmente no começo, e para que isso no futuro tenha ali os ganhos de produtividade e de escala que isso proporciona. É interessante. É o Brasil sendo o bom e velho Brasil, né? Você vai falar de planejamento num país que tem taxa de juros alta, como tem o Brasil, parece que é o seguinte, só compra uma renda fixa e esquece, né? Porque com 13%, 14%, enfim, é isso que eu tenho que fazer. Aí tem alguns produtos que você consegue pré-fixado pagando 16%, 17%. Cara, não tem que fazer mais nada, né? Você dobra o seu capital a cada 3, 4 anos. Eu vou fazer planejamento, né? Mas não é só assim, de vez em quando desce, né? Como há alguns anos aí, estava lá 2%, 3%. E a gente não sabe o que vai acontecer para frente. Então, acho que o desafio grande aí que a gente tem é fazer o cliente perceber, assim, ó, não se deixe enganar com esse sobe e desce. De uma forma, faça um planejamento. E às vezes o cliente ele preocupa com o crescimento do capital dele, do investimento dele, mas a vida vai reservando surpresas no meio do caminho. É uma doença que infelizmente comprometeu boa parte do que você tinha guardado, e às vezes a doença não é nem tua, é de alguém que você ama e que você precisa, e as coisas vão mudando. Então acho que tudo isso ele tem que colocar na frente do assessor, fazer, aí eu falo muito de planejamento, a gente fala muito disso, para que as surpresas que ele vai ter na vida, ou não, né, não venham comprometer a expectativa que ele tem para futura de usar o que ele está plantando hoje, o dinheiro que ele está plantando hoje. Eu acho que também falando de oportunidade, né, já que a gente está falando aqui de futuro e tudo mais, a gente ainda tem uma oportunidade gigantesca nesse nosso mercado de assessoria. A gente tem aí aproximadamente 35 milhões de pessoas que investem recursos no Brasil. A gente pega números aí da XP, por exemplo. A XP tem aí cerca de 5 milhões de clientes. Isso é pouco ainda em relação, é muito pouco penetrado em relação ao tamanho de mercado, né? As pessoas ainda continuam investindo os seus recursos no banco, né? Os bancos ainda são muito preponderantes nesse mercado, ainda tem muito dinheiro investido lá. E eu acho que também esses cenários que a gente tem, né, ao longo dos últimos anos, né, como a gente estava comentando aqui, não conheço nenhum ano em que a gente sente e fala, pô, esse ano vai ser um ano tranquilo. Né? Não existe. É outra coisa que não muda, né? Exato. Aquele quadrinho do tabela periódica, você pôs dificuldade, está sempre a primeira. Né? Crise, que crise? A gente tá no Brasil. E aí a gente pega o seguinte, nesse mercado onde tem tanta oportunidade, talvez quanto mais nebuloso esteja o cenário, mais as pessoas precisem do nosso trabalho. Mais as pessoas precisem de alguém que as auxilie a atingir os seus objetivos, a olhar, né, além do mês seguinte. Né? Então, eu acho que quanto mais desafiador estiver o cenário, mais demanda a gente vai ter para o nosso trabalho. Então, por isso que é importante o assessor estar sempre em contato com os clientes, mostrando o valor do nosso serviço. Porque eu sempre falo o seguinte, quando você tem algum problema médico, né, voltando aqui à analogia do médico, você vai procurar um médico. Um problema de saúde, vai no médico. Você tem um problema jurídico, legal, você vai procurar o advogado. Pô, você precisa
emagrecer, fazer exercício, você procura personal trainer, você procura nutricionista, você vai comprar uma passagem aérea, você vai na agência de viagens, às vezes até consegue no aplicativo. Mas o cliente, de forma geral, quando quer investir, ele investe sozinho. Então, assim, uma parte importantíssima, né, que é o futuro dele, o futuro da família dele. Então é mais relevante, porque se ele não fizer isso, ele não vai comprar passagem, ele não vai para Não vai viajar. Nada disso. Exato. Nada disso. Então, a gente precisa mostrar para o nosso cliente a importância do nosso trabalho, né, que é ajudar ele, né, a ter tranquilidade com relação ao futuro, ao planejamento e tudo mais. Mostrar que o nosso serviço ele é relevante na vida dele, né? É fundamental para que o cliente possa ter menos volatilidade no atingimento dos objetivos dele. Não tem ano fácil, mas tem uns que são mais difíceis. E a Alta Vista passou por eles, né? Dá para lembrar de 3 fáceis aqui. 2008, né? A crise do subprime. Talvez o ano que anteceda ali o impeachment, 2014 e 2015, foram anos para o mercado muito difíceis. E talvez o mais difícil depois dos últimos 100 anos foi a Covid-19, né? Foi um ano muito difícil. Eu queria entender como que a Alta Vista ela ajudou, na verdade, no crescimento deste mercado no Brasil, mesmo em períodos tão difíceis como a gente teve aí nos últimos anos. Se você, pegando aqui o gancho da sua pergunta, a cada 5, 6 anos a gente tem uma crise grande. Até eu gosto de contar uma história que na crise de 2008, a gente estava fazendo uma obra para ampliar o nosso escritório, né? E a mudança ocorreu no final de semana em que quebrou o Lehman Brothers, né? Em 15 de setembro de 2008. Então a gente ficou se perguntando, poxa, a gente veio para um escritório maior, agora o mundo vai acabar, e aí? Se você considerar que a gente mudou para cá na Covid, né? Sim. Né? É verdade. A gente mudou para esse aqui no meio da Covid-19. Todo mundo em casa em um escritório grande. É isso aí. Mas aí o que a gente tira de lição dessas crises? Primeiro, elas vão acontecer, né? Como eu comentei com você, acho que 2008, 2014 veio outra, acho que 2014, 2015, eu acho que foi uma crise pior para o nosso mercado do que a de 2008 e a da própria Covid. Por quê? Em 2008 e 2020, o mercado teve uma reação muito forte, mas ele voltou logo na sequência, né? E eu acho que a gente estando perto dos nossos clientes, como a gente esteve nesses períodos, foi muito importante, né, para a gente conseguir sair maior dessas crises. A crise ali de 2014, 2015, eu acho que ela foi, na minha visão, ela foi pior para o nosso mercado e para o nosso negócio, porque o mercado ficou de lado, caindo de lado, né, durante muito tempo, né? A gente tinha uma previsão de juros mais baixos, isso não se confirmou, o juro subiu muito, né? As pessoas tinham ali receio, né? O Brasil vai quebrar, não vai quebrar. Aí veio o impeachment e resolveu. Talvez aí, depois de uma crise, a gente vive um período de forte crescimento, né? 2016 até 2019 foram anos muito bons para o nosso mercado e para o nosso negócio. Então, a lição que a gente tira é a seguinte: a crise vai acontecer, a gente tem que estar leve, a gente tem que estar, muitas vezes, preparado, a gente nunca está, né? Mas a gente tem que estar, como eu sempre digo, né? Por isso que é importante a gente falar muito sobre planejamento, sobre diversificação, né? Todas essas questões que a gente fala para o cliente. Por quê? Porque a gente já viveu isso, acontece, passa, né? E a gente tem que tirar lições disso para que a gente aprenda com essas dificuldades, porque isso vai acontecer, é natural, é inerente. Às vezes são crises que o próprio Brasil produz, né? Como essa de 2014. Sim. Às vezes são crises que a gente importa, né? Então a gente está sempre olhando o que pode vir aí pela frente. Então vai acontecer e a gente tem que tem que tirar lições dela para sair mais forte ali na frente. Crise é bom. Se não tiver crise, não tem crescimento, né? Filosofei aqui, mas
Você leu aquele livro ali, né? Antifrágil, né? Pô, antifrágil é um conceito que o Taleb lá colocou, que assim, pô, você precisa ser antifrágil e você cresce nas crises, né? A crise, cara, mostra a importância de tudo que a gente falou. Tudo é importante. De planejamento, né? De atender, de conhecer o cliente. Quando tem crise, você percebe, pá, isso é realmente importante. Porque se eu tivesse me planejado, se eu tivesse sendo disciplinado, em qualquer... Quer você seja aí o cliente, quer você seja o assessor, o profissional. Quando vem uma crise, você tem duas formas de sair dela, né? Pô, arrebentado, quebrado, não sei o quê, e talvez arrebentado, mas sábio um pouquinho. E aí você vai se preparar melhor. Vai ter uma outra, pode ser daqui 5, 6 anos, vai ter uma outra, e nessa outra você vai sair melhor. E de crise em crise você vai saindo melhor. Assim, então isso é importante. Então, se a gente... Não é que assim, eu gosto de crise, mas assim, se você tiver olhos para querer desenvolver aquela paixão por fazer melhor, a crise te dá a oportunidade de enxergar as coisas que você não estava fazendo direito e melhorar para a próxima, de modo que talvez numa próxima vai te abalar muito pouco e você já vai estar melhor, sendo cliente mesmo, né? Por exemplo, é só não alocar demais em um, não alocar demais em outro, porque quando está tudo bem é aquela maravilha, você sabe isso mais do que eu. Quando você faz bem o teu trabalho, aí a crise ela pode favorecer você profissionalmente na nossa atividade, como cliente, como assessor, ela pode te favorecer. Só uma história aqui, mais uma história sobre a crise de 2008, acho que o que ela nos trouxe muito de aprendizado. Até aquele momento, né, a gente tinha basicamente uma fonte de receita. Né? 100% da nossa receita era corretagem, compra e venda de ações. Veio uma crise, né, o mercado caiu, derreteu e tal. Logo na sequência voltou, 2009 foi um ano super bacana. Mas o que a gente aprendeu? Eu não posso depender única e exclusivamente de corretagem. Né? Eu preciso diversificar as minhas fontes de receita. Foi aí que a gente começou, né, a olhar outras oportunidades. Distribuir fundos, distribuir renda fixa, seguros, e previdência e por aí vai. Então, aos poucos, a gente vai se adaptando. O que a crise nos trouxe de lição? Bom, não posso só depender de não posso deixar todos os meus ovos na mesma cesta. Eu preciso diversificar. Né? Então, hoje a gente vai olhar a nossa divisão de receitas. Né? Tem receitas de tudo quanto é produto. Né? Então, se hoje a gente tiver uma crise localizada num tipo de mercado, bom, isso representa 10, 15, 20% da minha receita. Então, isso também, olhando sob o ponto de vista do cliente, é a tal da diversificação. Tá? Olhando sob o ponto de vista do assessor, não posso depender só de um cliente grande, não posso depender só de um tipo de produto, tenho que ter uma receita diversificada. Não posso depender exclusivamente de produtos que pagam na cabeça. Né? Não posso depender só de ofertas de renda fixa. Esse ano vai ser um ano complexo para ofertas de renda fixa por conta da taxa de juros. Tenho que ter o meu colchãozinho ali de receitas recorrentes. Né? Não posso largar do dia 1º com receita zero. Preciso ter ali uma diversificação mínima. Então, acho que isso é reflexo lá de trás, né? Que a gente trouxe ali um aprendizado de uma crise e acabamos saindo melhor dessa ocasião. E vocês citaram algumas conversas que vocês tiveram com o Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP Investimentos, e eu vi algumas entrevistas deles, em todas ele insiste em dizer que o Brasil é um excelente país para você empreender. Nós somos empreendedores, né? Vocês são empreendedores e a Alta Vista é o grande empreendimento aqui. Essa pergunta veio
direto do nosso Instagram, e eu acho que ela é muito pertinente nesse momento, que é o seguinte: já que vocês estão aí há 18 anos empreendendo, qual é o conselho que vocês dariam, e aí eu quero ouvir dos dois, para alguém que quisesse seguir um caminho parecido com o de vocês, o caminho do empreendedor no Brasil, que é um país que, segundo o Guilherme Benchimol, dá muitas oportunidades, mas que a gente sabe que também tem suas dificuldades, e a taxa de juros é uma delas. Sem dúvida, eu acho que o Brasil, por ter essa característica, o Brasil é um país de muitas ineficiências. Então a gente tem ineficiências na infraestrutura, na saúde, na educação, na segurança. Enfim, tem uma série de ineficiências. Onde é que existem as oportunidades? Onde estão as ineficiências? Né? O que tem de ruim, por outro lado, é bom porque tem uma dor a ser endereçada pelo empreendedor. Então, o nosso mercado aqui, nossa bolha aqui do mercado financeiro, existe uma ineficiência. Qual é essa ineficiência? Boa parte, né, desse bolo de dinheiro investido pelos brasileiros está nos bancos. A gente já viu isso lá fora, né? Já viu essa história sendo contada lá fora. A partir do momento em que esse mercado se abre, né, tem a figura do financial advisor, né, do assessor financeiro, ele consegue tirar esse cliente do banco, trazê-lo aqui para uma plataforma. Esse mercado vem se transformando há 15 anos. Então, essa é uma ineficiência que o empreendedor ele ataca. Em relação especificamente à pergunta, né, qual é o conselho para quem quer empreender e tudo mais, acho que quem quer empreender nesse mercado, né, a gente fala isso para bastante gente, eu me tornaria assessor e me plugaria a um escritório com estrutura. Tá? Por quê? Porque é uma forma fácil, uma forma simples, né, de você não precisa tomar tanto risco e você tem ali uma oportunidade gigantesca na sua frente. Né? Você consegue, tendo ali uma boa rede de relacionamentos, tendo ali uma visão de que esse mercado é um mercado vai crescer a longo prazo, eu entraria, né, numa atividade de assessoria, num escritório com estrutura, para que eu pudesse ali atender os meus clientes. Porque a nossa atividade é uma atividade super simples. Né? Eu sempre gosto de olhar as coisas simples. A cada dia eu abro uma conta, eu abro um cliente, né? Eu vou empilhando um tijolinho nessa construção. Eu atendo bem o meu cliente, esse cliente me indica uma outra pessoa. Então, é um negócio que cresce de forma exponencial, né? Você atendendo corretamente, você fazendo bem desse cliente, tendo uma visão de longo prazo. Assim, essa é a cabeça do empreendedor. O empreendedor ele não pode ser imediatista. Né? O empreendedor imediatista e que toma muito risco, ele quebra. Né? Porque o Brasil ele não é fácil, né? Não é para amadores, como a gente gosta de falar. Tá? Então, essa é a essência da nossa atividade. Atender bem o cliente, empilhar o seu tijolinho a cada dia, porque isso lá na frente vai ser uma montanha de dinheiro gigantesca. Né? Você pode ter uma oportunidade muito grande de ganhar dinheiro, né? De gerar equity em cima disso, né? Fazer parte aí de um partnership como o nosso, por exemplo. Então, eu acho que é uma excelente forma de você empreender com aquela curva você tem uma oportunidade gigantesca com um risco baixo. Né? O seu alfa aí é muito grande. Então, esse é o conselho que eu daria. Você diz empreender no nosso business ou empreender? No geral. Empreender. Tanto no nosso business quanto Porque empreender no geral. é que empreender é romântico, né? Tem empreendedor. Então, vamos empreender. Você pode empreender, eu acho que por 2 motivos, né? Um desejo seu de fazer algo inovador, ou né, pelo menos inovador para você, diferente. Ou porque, cara, é o que me sobrou, eu preciso empreender, né? Se eu não empreender, eu estou na dificuldade. É meio assim, o autônomo, né? Ali eu vi até um filme recentemente do Mel Gibson, que ele falava assim, eu sou um autônomo. E o filho dele falou, esse é o jeito mais chique de falar que você está desempregado, né? Falou alguma coisa assim. Empreender pelo amor ou pela dor. Né?
Mas eu diria assim, acho que serve para os dois. Você vai empreender? Vou. Então, primeiro você tem que ter consciência plena de onde vai vir o teu sustento durante os meses, não sei quanto tempo, em que você estiver investindo recursos no seu empreendimento, né? Até que ele retorne para você e você viva dele, se sustente dele. Porque senão fica um romantismo. Eu vou empreender, tal, vai, não vai, aí cai naquilo do cara, precisa ser imediatista para poder, porque senão eu não como, e isso pode te complicar. Então, empreender porque eu quero, então, da onde que vai vir o meu sustento? Eu acho que isso é fundamental. Eu tenho de onde vai vir, eu fiz alguma reserva. Você fez uma reserva? Ok, vai ter tanto tempo que você vai consumir. Cara, mergulha nisso aí, sabendo que você não tem um plano B. Não tem plano B. Ou esse negócio dá certo, ou esse negócio dá certo, não tem plano B. Mas e se eu quiser parar? Cara, a mentalidade do se não der, eu faço de novo. Então vamos voltar para aquela primeira pergunta, você tem dinheiro até quando? Porque aí você pode ficar a vida inteira empreendendo, dando errado e tudo bem. Então você precisa juntar as duas. Eu tenho isso daqui e eu não tenho opção. Então pensa direitinho aquilo que você quer escolher, mergulha naquilo e vai, cara, não tem opção. E seja assim, um louco, assim, doente para fazer aquele negócio funcionar de verdade e vai. O que às vezes a gente vê acontecer é um lampejo de vontade e tudo bem, e vamos lá, quero empreender. Cara, você não queria empreender, você queria não ser empregado mais, né? E achava que... E aí você vê que não é bem assim, já você está com saudade de ser empregado. Tem diferença, normalmente no empreendedor ele não tem uma limitação, né? O empregado ele tem uma limitação, às vezes de remuneração, enfim, alguma restrição hierárquica ali, mas ele tem uma eu não vou falar segurança, porque ele pode perder o emprego, mas uma previsibilidade alta de quanto que ele vai ter todo mês, e isso ajuda muito, que o empreendedor não tem. Então, assim, cara, tem a sua segurança e depois, cara, sem plano B. Queima as pontes e vai. Aí funciona. E a gente vai indo bem para o finalzinho agora. Eu vou pedir daqui a pouco as considerações finais de vocês. Mas antes eu queria fazer algumas perguntas que vão contra tudo que a gente fez até agora. Eu quero elas na velocidade de um piscar de olhos. É para confundir a gente mesmo. Prometo que não vai ser nada muito difícil. Vai ser ditado, né? Pode ser. Estão prontos? Manda. Vamos lá. A ideia é que ela seja também para estimular as pessoas aqui nas coisas que a gente gosta, tá? Tá bom. Então eu quero perguntar, e eu vou começar fazendo o ping-pong. Rogério, o melhor filme da sua vida? Eu gostei do Gladiador. Um Sonho de Liberdade. O último filme ou série que você assistiu? O último filme que eu assisti, Ainda Estou Aqui. Eu acho que foi Gladiador 2. Ótimo. Você só ficou na série. Eu tô na série, 2 capítulos. A Alta Vista para você de forma bem rápida. Cara, a Alta Vista, ela para mim é o lugar onde é o lugar que transforma pessoas. Esse é o meu, né? Para que existe a Alta Vista? Eu acho que é para transformar as pessoas. As pessoas que trabalham aqui e as pessoas que são transformadas por estes que trabalham aqui. É uma grande oportunidade da gente transformar o mercado, né? Transformar a vida das pessoas, né? Eu acho que, sobretudo, a gente ainda está muito no começo. Né? Acho que tem muito chão para a gente trilhar juntos, muita oportunidade para a gente trazer para dentro, para a gente explorar nesse mercado. Eu disse que ia ser fácil. Então eu quero passar para vocês agora, para que cada um de vocês diga as suas considerações finais, o que vocês quiserem dizer para o público que está assistindo a gente. Não, eu acho que
foi uma super oportunidade para a gente poder contar um pouco da nossa história, passar um pouco da nossa visão, da nossa cabeça, um pouco das oportunidades que a gente enxerga nesse nosso mercado, no país de forma geral. A gente, né, segue muito confiante, né, com o futuro da empresa, né, com o futuro desse nosso mercado. Obviamente que sempre vão ocorrer os desafios, isso faz parte do dia a dia. Eu acho que como a gente comentou aqui, a gente já passou por bastante coisa, já passou por bastante crise e a gente superou, saiu melhor de cada uma delas. O que a gente enxerga para esse ano, apesar de um cenário nebuloso, como sempre, as oportunidades estão aí. Acho que os clientes, né, querem ser atendidos, precisam de profissionais que queiram ser como uma espécie de guia nesse mar revolto que é o nosso mercado de cada dia. E eu acho que a figura do assessor de investimentos ela mudou muito nos últimos anos. E eu acho que quem vai capitanear esse movimento a partir de agora são aqueles profissionais mais resilientes, aquelas pessoas que de fato entenderam essa mudança, a velocidade da mudança, né? Entregar mais serviços para os nossos clientes, né? Serem profissionais mais completos, mais abertos, e que nunca percam a essência de que a nossa atividade é uma atividade simples. Atender bem o cliente, né? Oferecer para ele aquilo que ele precisa, focar no futuro, focar no longo prazo, porque isso, né, o longo prazo na nossa atividade é transformador, né? Em que atividade que a gente tem hoje no mercado em geral, que você pode fazer a sua própria remuneração, você controla essas variáveis de esforço. Quanto mais reuniões eu fizer, quanto mais telefonemas eu der, com mais pessoas eu falar, mais clientes eu vou ter. Então, isso faz com que, né, lá na frente a sua carteira seja gigante, que a sua remuneração seja cada vez maior e que você possa proporcionar um futuro cada vez melhor para a sua família. Eu acho que a nossa atividade é uma atividade de venda, é uma atividade comercial. Eu sempre gosto de usar uma frase que você só aumenta o seu poder de compra se você aumenta o seu poder de venda. Então, esse eu acho que é o recado que eu gosto sempre de passar, porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de se colocarem como vendedores, como profissionais da área comercial. Isso, na minha visão, é um erro, porque quanto mais pessoas você conseguir impactar, né, com o seu discurso, com a sua palavra, né, a sua chance de crescer aumenta muito. Então, acho que isso resume um pouco do que a gente enxerga aí para esse nosso negócio. As oportunidades, elas são gigantes aí. Eu acho que a gente conta com todo mundo aí nessa jornada. Rogério? Bom, primeiro, adorei esse papo aqui que a gente teve. Para mim é novidade. Podemos ter outros. Eu acho que vai ser divertido. Estou à disposição aqui. Devagarinho a gente vai se ambientando. Eu sou entusiasmado com o nosso negócio desde sempre. E considerações finais que eu diria aqui, acho que tem muito para o nosso pessoal, as pessoas que trabalham no nosso segmento, mas também quem está assistindo pode não ser nenhum dos dois, né? Pode ser um cliente ou... enfim, cara, assim, é importante ser entusiasmado com aquilo que você faz, e fazer alguma coisa que te dê um propósito. A gente é movido por propósito. Você tem que ter alguma coisa que na hora da dificuldade, na hora que você começa a refletir se tomou a decisão certa ou não, o que te faz chegar à conclusão que sim, foi a decisão certa. Por quê? Porque está alinhado com o propósito que eu tenho. Então, a consideração final, assim, a gente faz isso, a nossa atividade é alinhada nesse propósito de encontrar
um colega, um sócio, um colega de trabalho daqui a alguns anos, ou encontrar algum cliente daqui a alguns anos. E faz tanto tempo que eu te conheço, cara, minha vida melhorou muito. Né? Transformou minha vida por causa disso. Esse é o propósito que nos move. E é um espetáculo saber que você consegue, de fato. Uma vez eu conversando com uma prospect, né, cliente posteriormente, tornou-se cliente, e a conversa era sobre onde que eu vou colocar isso aqui, porque eu preciso de uma renda, alguma coisa assim. Mas foi tomando outro caminho, e depois ela mandou para mim num WhatsApp, que ela falou: pô, Rogério, muito obrigado pela conversa, dorme com a certeza que você transformou a vida de uma família hoje. Sensacional. Ela levou um tempinho depois e trouxe recursos. Acho que a consideração é assim: qual é o seu propósito? Para a gente refletir. O nosso propósito é esse, de transformar a vida das pessoas. E no nosso segmento você consegue transformar a sua, a das pessoas, tirar do cliente a angústia e substituir pela tranquilidade, e para o assessor tirar a angústia e substituir pela liberdade. Liberdade, como o Albo comentou aqui, de você amanhã poder escolher onde é que você está vivendo, porque você pode atender seus clientes de lá, conquistou a liberdade, que no final eu acho que é o bem maior que a gente tem. Obrigado. Você acompanhou o primeiro episódio do Ponto de Vista, o podcast da Alta Vista Investimentos, e hoje eu recebi André Albo e Rogério Tomé. Muito obrigado pela presença de vocês. Não se esqueça, você acompanha a gente pelo YouTube e também pelo Spotify. Alta Vista Investimentos, elevando a sua visão para investir melhor. Até mais!